Dando continuidade ao nosso assunto de plasticidade capilar na descoloração, se você não viu os vídeos anteriores, assista os vídeos anteriores para que você consiga entender o que vai ser abordado aqui. Recapitulando algumas informações, por que eu preciso entender então sobre a plasticidade capilar? Dentro do processo de descoloração, isso é importante, porque nós temos aí a plasticidade capilar dentro do processo de descoloração, dentro do processo de realinhamento, que são as progressivas, e dentro do processo dos alisamentos, tá? Então nós estamos tratando da plasticidade dentro do processo de descoloração. Voltando aqui ao nosso esquema, quando nós fazemos essa avaliação do estado plástico e realizamos o teste ali durante o processo de descoloração, realizamos o teste e o cabelo se comporta com uma leve curvatura no ato de voltar quando nós soltamos, esse cabelo tem um estado plástico aceitável. Quando é que esse cabelo passa a não ter um estado plástico aceitável? Quando você traciona a fibra, a haste do cabelo, o fio de cabelo, quando você traciona e esse cabelo, no ato de tracionar, ele estica mais do que seria um comprimento aceitável, e quando você solta esse fio, essa haste, ele volta nessa estrutura. Ou nessa estrutura. Esse cabelo, ele já está numa condição de alerta, em que você precisa imediatamente rever todo o processo que está sendo realizado. Ou você para todo o processo, aliás, neste momento, esse cabelo está te dizendo uma informação. Pare o processo que está sendo realizado em mim, porque em alguns minutos, possivelmente eu estarei rompendo. Por que eu digo possivelmente? Porque lá no laboratório, o químico, o engenheiro químico, o farmacêutico trabalha dentro de margens de precisão. Aqui nós trabalhamos com possibilidades, probabilidades, dentro da precisão que vem descrita no rótulo do fabricante, porém com a nossa margem de segurança. E aí, depois de romper, já não tem mais o que fazer. Ou, se ele entrar no estado plástico muito alto, muito grande, nenhum outro tratamento cosmético também vai conseguir suportar a carga de recuperação. E esse cabelo, você vai no máximo criar uma maquiagem para esse cabelo, e esse cabelo vai vir rompendo gradualmente quando a cliente já estiver na casa dela. Então, o estado de plasticidade é isso, é observar basicamente o processo de elasticidade pelo qual o cabelo começa a passar. Só que quando nós falamos de elasticidade, eu já estou remetendo à minha mente que esse cabelo passou por um processo químico muito grande e ele já está numa condição de degradação. Então a elasticidade, ela traz à nossa mente essa ideia, gera em nós esse gatilho. Isso faz sentido para você? Quando nós falamos mais cientificamente do estado de plasticidade do fio, nós vamos avaliando que existem fases e essas fases precisam ser respeitadas. E quando é que eu vou levar isso aqui em consideração? Quando eu precisar, ou quando eu quiser, ou quando eu me comprometer a realizar um serviço onde o clareamento do cabelo da cliente precisa passar aí de mais de 3 tons. Dentro de cada estado de plasticidade, existe um cronograma de tratamento a ser realizado. Até isso é importante avaliar. Você sabia que os tratamentos não devem ser feitos de forma aleatória ou uma mistura de bolo onde você pensa, vou utilizar tudo que eu tenho dentro do salão, colocar na cumbuca e aplicar no cabelo da cliente? Não é assim que funciona. Cada princípio
físico, químico, traz para você uma informação, que essa informação é muito preciosa, porque é através dela que você vai então desenhar qual vai ser o cronograma de tratamento capilar para essa cliente, especificamente falando de haste, porque aqui nós não estamos falando neste momento de couro cabeludo, nós estamos falando de haste. Se porventura você não observar essa informação, você pode até nem ter chance de recuperação desse fio. O que vai acontecer é que esse fio pode não vir a romper nas tuas mãos ali durante o processo de descoloração ou no lavatório, mas é uma questão de dias para que esse fio venha se tornar quebradiço, venha romper na cliente, né, com a cliente na casa dela, no momento em que ela está tomando banho e penteia, porque a cliente não tem aí muito conhecimento de como pentear um cabelo após o processo de descoloração, e vamos falar também a respeito disso, aproveitando esse tema da plasticidade capilar na descoloração. Então, se o fio você traciona durante as etapas de descoloração, você traciona ele até estar alcançando o fundo de clareamento que você precisa, que você deseja, para que a expectativa da cliente, aquilo que foi proposto, seja cumprido. Porém, ele está alcançando essa altura de tom, esse fundo de clareamento, mas ele está com uma saúde comprometida. É legal estar alcançando a altura de tom, mas não é legal a saúde comprometida, porque de nada adianta alcançar a cor se não houver, então, saúde nesse cabelo para que a cliente desfrute desse cabelo, né? Então, as grandezas têm que serem proporcionais. Precisa existir saúde e precisa existir também o alcance de cor adequado. Então, aqui significa alerta, SOS. Dentro do processo de descoloração, você não deve deixar com que o fio de cabelo chegue nesse estado. Porque o trabalho que você vai ter, ou a sobrecarga de responsabilidade é muito grande. E lembrando que processos químicos que tem aí um alto nível de dano para o cabelo da cliente, eles inclusive são pautas de discussão para processos judiciais. Então, fique alerta em relação a isso. Jaque, mas qual é então o limite durante o processo de descoloração do estado de plasticidade desse cabelo? O limite é: tracionou, puxou esse cabelo, ele voltou nessa condição, que veja que não é a condição inicial, significa que ele passou por um processo químico e a reação dele é física, então ele não está no processo, na condição do processo inicial, porém ele está numa condição aceitável. Então, observe isso. Certo? Vou ficando por aqui com essas informações. Um grande abraço para você, eu espero que tenha sido de grande valia. Curta o vídeo, compartilhe. A minha missão é levar conhecimento, então eu estou aqui compartilhando com você. Gostaria que o conhecimento fosse compartilhado por osmose, que só de chegar pertinho esse conhecimento fosse compartilhado, mas não é possível assim. Nós precisamos estudar e vamos fazer isso junto. Tá aqui a minha colaboração para a sua carreira. Um grande abraço para você.